Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e nós estamos aqui para trabalhar o conceito de logaritmo. Vocês vão ver nesse vídeo a definição de logaritmo e as principais consequências dessa definição. Então eu vou chamar o meu amigo, o professor Júlio, para trabalhar esse assunto com você. Tudo bem? Então, solta a vinheta. Então, pessoal, conforme o professor Lúcio falou, o papo de hoje é logaritmos, um assunto muito importante. Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar a definição de logaritmo, a definição matemática formal, depois nós vamos trabalhar a ideia do conceito básico inicial de logaritmo, porque sem ele não conseguimos rodar nada aqui. Vamos fazer o seguinte, olha só, quando nós passamos a definição para você, nós dizemos o seguinte, que um logaritmo de um número A em uma base B vai ser igual a x. Vamos tentar entender o seguinte, a gente tem o hábito de falar, né, um número A. Entenda, logaritmo de um número A em uma base B vai ser igual a x. O B vai ser a base do teu logaritmo. B vai ser a base do teu logaritmo. O x é o valor do teu logaritmo e o A vai ser o logaritmando ou o antilogaritmo, tanto faz o termo que você use para ele. Existe a definição formal de logaritmo que funciona da seguinte maneira. A gente tem o hábito, né, na matemática de colocar uma flecha com essa dupla implicação. Qual que é o significado disso? Isso é importante. Significa que o que está aqui pode ser escrito dessa maneira e o caminho contrário também é verdadeiro. Ou seja, o logaritmo a gente vai transformar o logaritmo em uma exponencial, lembrando que exponencial está no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá e assiste, tá? Então assim, transformamos o logaritmo numa exponencial. Mas a exponencial pode ser escrita como um logaritmo. Essa volta é importante para a aula de hoje também. Como que funciona? Logaritmo de A na base B vai ser igual a x. C e somente C. Definição. A base é elevada ao logaritmo. Olha o que eu acabei de falar. A base é elevada ao logaritmo. Ou seja, o número B vai ser elevado ao x. Base elevada ao logaritmo. E você iguala ao logaritmando. Iguala ao logaritmando. Perceba que eu transformei o meu log em uma exponencial. Eu vou usar muito uma frase com vocês que é a seguinte. Todo logaritmo vira uma exponencial. E toda exponencial pode voltar a ser um logaritmo. Existe o caminho de ida e o caminho de volta. Por isso, essa flecha dupla, de ida e volta. Como que vai funcionar essa ideia? Quer ver? Ó? Eu vou colocar para você assim. O logaritmo de 8 na base 2. Eu preciso descobrir quanto vale o logaritmo de 8 na base 2. O que acontece? Se você não sabe o valor dele, você vai igualar ele a uma letra. Perceba que propositadamente nós colocamos x. Então, ó, vou igualar ele a um x. O que vai acontecer a partir dali? O que acontece a partir dali? Você vai pegar a base, que é o 2, vai elevar ela ao logaritmo. Olha só, base 2 elevada ao logaritmo. Daí você iguala ao logaritmando, iguala a 8. Daí o que acontece? Olha só, repito, eu transformei o meu logaritmo em uma equaçãozinha exponencial. O objetivo da equação exponencial qual é? Tentar igualar as bases. Perceba que eu falei tentar igualar as bases. Vai chegar um determinado momento em algumas aulas posteriores que nós não conseguiremos igualar as bases. Daí é papo para a aula da frente. Por enquanto a gente consegue igualar a base. Lembrando, 2 elevado a um número vai ser igual a 8. Deixando na mesma base, como que você deixa na mesma base? Você decompõe o 8. Se você faz aqui ó, uma continha, decomponha, fatório 8 lá, vamos recordar. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao x vai ser igual ao 8, que é o 2 elevado ao cubo. O que acontece aqui? Ó, eu falei que o objetivo do logaritmo é transformar o log numa exponencial e o objetivo da exponencial é igualar as bases. Perceba aqui, base 2, base 2. Ó, essa base e essa base são iguais. Tem gente que vai lá e simplifica as bases, tá? A pessoa vai lá e corta as bases. Está errado? Não, não está errado. É uma maneira, talvez, didática de você enxergar o que está acontecendo, tá? O que acontece? A pessoa vai lá e simplifica isso. Daí você percebe que o teu x vai ser igual a 3. O que vai acontecer ali, ó? Teu x vai ser exatamente igual a 3.
Qual é o significado disso aqui, ó? Qual que é o significado disso? Que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui, ó. Significa que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. E é importante que você enxergue, eu insisto, é importante que você enxergue. O que acontece? A base elevada ao logaritmo, o 2 elevado ao cubo, resulta em 8. Tudo bem? Dá uma olhada. Isso é um exemplozinho. Vamos fazer mais um? Eu tenho o logaritmo de 625 na base 5. Quero descobrir quanto vale aquele logaritmozinho. Log de 625 na base 5. Lembre, logaritmo, eu não sei quanto vale, de cabeça eu não sei. Igual a uma letra. Fala que isso aqui, ó, é igual a x. Aplica a definição. Base elevada ao logaritmo. Base elevada ao logaritmo iguala ao antilogaritmo. Iguala ao antilogaritmo, ou logaritmando. Daí você tem que 5 elevado a x é igual a 625. Pô, mas o que eu vou fazer? Fatora o 625. Ó, se você fatorar o 625, 625, vamos ver o que acontece? Ó, por 5 dá 125, certo? Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, o 625 é a mesma coisa que o 5 elevado à quarta potência. Vamos escrever. 5 elevado a x permanece. 5 elevado a x vai ser igual. O 625, o que ele virou? 5 elevado à quarta. Vou escrever, ó, 5 elevado à quarta. Lembra o que eu disse? O objetivo da exponencial qual é? Igualar as bases, tudo bem? Conseguir igualar as bases, ó. Aqui eu tenho base 5, aqui eu tenho base 5. Ou seja, o x vai ser igual a 4. Ó, base igual a mesma, ignore ela então. Teu x vai ser igual a 4. Qual é o significado disso aqui? É importante você entender o significado disso. Qual que é a ideia disso aqui? Que o logaritmo de 625 na base 5 é igual a 4. Por que que funciona isso? Porque a base elevada ao log compara ao antilog, ou seja, 5 elevado à quarta vai ser 625. Tudo bem? 2 exemplos para a gente começar a ideia. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trabalhar um negócio chamado de consequências da definição. Para nós trabalharmos as consequências da definição, eu vou colocar para você, colocar a ideia que eu não passei ainda sobre a condição de existência. Porque assim, o A e o B não podem assumir quaisquer valores, eu não posso distribuir eles aleatoriamente, tem que ter uma condição. A gente impõe essa condição, dentro dessa condição a gente trabalha com as consequências dela. Vamos lá? Então, pessoal, o que acontece? Passei 2 exemplos de logaritmo, definiçãozinha básica de logaritmo. Para eu poder dar sequência, eu preciso definir algumas condições importantes para que nós consigamos analisar um logaritmo. O que acontece? Olha só, quando a gente joga aqui, ó, eu falo para você que o logaritmo de um número A em uma base B vai ser igual a x, lembra que nós acabamos de conversar. Pela definição, a base elevada ao logaritmo, é igual ao antilog ali que é o A. Tudo bem? Lembre que isso é um caminho de ida e volta. É um caminho de ida e um caminho de volta. Significa o quê? Que o logaritmo vira uma exponencial e a exponencial pode voltar a ser um logaritmo. Mas como eu acabei de falar, o A e o B, né, a base e o logaritmando, eles não podem assumir qualquer valor. Não dá para você simplesmente colocar qualquer valor. O que acontece? Em relação ao B, ó, ele é a base do seu logaritmo. O que acontece com a base do seu logaritmo? A base do logaritmo tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Se a base for maior que 0 e diferente de 1, você garante a existência do logaritmo. E mais, o A, que é chamado de logaritmando, basta que ele seja maior que 0. Então, o que a gente garante? Ó, primeiro, nós vamos usar o seguinte termo. O A tem que ser maior que o 0,
O b tem que ser maior que o zero, mas tem que ser diferente de 1, tudo bem? Em uma aula posterior, nós faremos apenas um trabalho de análise em cima disso. Por enquanto, eu vou deixar a definição dessa maneira, tá joia? O que acontece ali, ó? Existem consequências da nossa definição. Quando eu digo consequências da definição, o que aparece? Eu vou colocar exemplos em que eles tornam-se padrão, tá? Existe uma resolução padrão, só tem um detalhe. Todos os exemplos que eu for colocar aqui, eu estou garantindo a condição de existência. Você vai falar, tá, como assim, professor, garantindo a condição de existência? Ó, eu vou lá e coloco para você o seguinte: logaritmo de 1 em uma base b. Você vai falar, como assim log de 1 na base b? Olha só, quer ver? Ó? Quando eu falo logaritmo de 1 na base b, eu estou dizendo o seguinte, certo? Antes de eu colocar o valor, imagine assim, ó. Eu tenho o logaritmo de 1 na base 6, tudo bem? Pela nossa definição, o que acontece? Primeiro, eu coloquei aqui, ó, o antilogaritmo como 1. A nossa condição é que ele seja maior que 0, está garantido. Daí vamos supor, eu não sei quanto vale isso aqui, vou igualar isso a um x qualquer, tudo bem? Por que é uma consequência da definição de logaritmo? Porque você não precisa resolver o teu log quando aparecer uma situação como essa. Você pode simplesmente olhar e bater o valor. Detalhe, detalhe, garantida a condição de existência que eu estou supondo esse b maior que 0 e diferente de 1, garante a consequência dela, tudo bem? Qual é a ideia? Olha só, pense, a base elevada ao log igual ao antilog. A base elevada ao log igual ao antilog. Olha o que eu tenho ali, ó. 6 elevado a alguém é igual a 1. Muitas vezes, eu já escutei isso em várias vezes que eu estava dando aula, de alguns alunos falando assim, ah, todo número elevado a 0 dá 1. Não, 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 não. Cuidado. Não é todo número que elevado a 0 dá 1. 0 elevado a 0 não é definido, tá? 0 elevado a 0 não é definido. Não tem definição para 0 elevado a 0. Então, o que acontece? 6 elevado a x vai ser igual a 1. Como esse 6 não é 0, 6 elevado a 0 vai ser igual a 1. Aí a gente pode melhorar essa frase, escrevendo o quê? Todo número diferente de 0 elevado a 0 vai ser igual a 1. Aí a gente garante, tudo bem? Então, 6 elevado a x vai ser igual a 1. Quem é esse x? É 0. Então vamos entender o seguinte? Logaritmo de 1 na base b vai ser igual a 0. Por quê? b elevado a 0 vai ser igual a 1, desde que o b atenda a condição de existência do logaritmo. Atendendo a condição de existência, o que você tem aqui, ó? Uma consequenciazinha da definição de log. Aconselho você marcar isso aqui porque é importante, certo? Aconselho você marcar isso aqui porque é importante. Outra situação é a seguinte: se eu tenho logaritmo de um número a em uma base a, olha só. Repare que eu só fiz uma mudança aqui, ó. Eu só coloquei o valor do b como sendo a. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que uma situação onde a base e o logaritmando serão iguais. O que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pensa assim, logaritmo de 7 na base 7 vai ser igual a x. Vamos tentar fazer mais direto? 7 elevado a x, 7 elevado a x vai ser igual a 7. Base eleva a log, compara ao antilog. Ó, 7 elevado a x igual a 7, esse 7 está elevado a 1. Ou seja, se a base e o antilogaritmo são iguais, a resposta é 1. Repito, desde que esses dois valores satisfaçam a condição de existência do logaritmo. Tudo bem? Eu vou frisar isso a todo momento. Ó, tá certo? Duas consequências importantes da definição. Então, primeiro, logaritmo de 1 na base b. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu vou colocar da seguinte maneira. Eu já estou supondo o b satisfazendo a condição de existência. Já estou supondo esses dois valores satisfazendo a condição de existência. Então, imagine, logaritmo de 1 na base 7 é 0, logaritmo de 1 na base 8 é 0, logaritmo de 1 na base 30 é 0, logaritmo de 1 na base 90 é 0. Logaritmo de 1 em qualquer base, desde que a base atenda isso aqui, vai ser 0. Tudo bem? Se a base e o antilogaritmo são iguais, vai ser 1. Log de 8 na base 8, 10 na base 10, 20 na base 20, 30 na base 30, 40 na 40, sempre igual a 1, desde que os dois valores atendam
a condição de existência do logaritmo. Tá joia? Mais um. Olha só. Jogar mais um aqui, ó. Eu tenho logaritmo de a elevado a um n na base a. Isso vai ser igual. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou lá e coloco isso aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Ó, logaritmo de 6, certo? De 6 na base 6. Mas esse 6 vai estar elevado à quinta potência, certo? 6 vai estar elevado à quinta potência. Vamos tentar traduzir? O meu a, 6 e 6. A potência desse a é 5. O que acontece? Eu vou igualar ele a uma letra. Igual a um x. Vem junto. Base eleva ao logaritmo. Base eleva ao log. Iguala ao antilog. Ó, as bases são iguais. Como consequência, as potências são iguais. Então significa o seguinte, se o meu n, o 5 está fazendo o papel do n, a minha resposta aqui vai ser quem? O próprio nzinho. São 3 consequências da definição de logaritmo que vale muito a pena você lembrar. Vale muito a pena você memorizar isso aqui, ó. São 3 consequências. Só uma coisa, vou fechar essa ideia lembrando e firmando o seguinte. Eu estou supondo que as 3 condições são válidas mediante a condição de existência do quê? Do logaritmo. Firmada a condição de existência, tá? Quando eu digo condição de existência, esse b pode ser qualquer coisa? Não. Ele pode ser o número que maior do que 0 e diferente de 1. Se esse valor aceitar isso aqui, vale essa relação. Se esse valor aceita essa condição, se esse valor aceita essa condição, vale essa relação. E para a última também. O que acontece? Vamos fazer uma junção de tudo isso, tá? Pegar essas ideias de logaritmo e vamos fazer vários exemplos. Bora lá, vamos? Então, gente, como nós vimos agora há pouco, as consequências da definição de logaritmo, certo? Trabalhamos ali com algumas propriedadezinhas, algumas situações pontuais, e eu quero aproveitar a deixa dessas consequências para trabalhar logaritmo decimal. É muito comum o logaritmo decimal, ele é muito utilizado, tá? E o que significa o logaritmo decimal? Olha, acompanha só. Se aparece para você, digamos isso aqui, ó, logaritmo de 10.000, e eu escrevo ele apenas dessa maneira, assim, apenas desse jeito. Você tem que tomar um certo cuidado porque o logaritmo, né, tem muita gente que erroneamente fala assim, ah, ele não tem base. Não é que ele não tem base, é que nós omitimos a escrita da base, nós não escrevemos a base. E aí vai um negócio, um detalhe importante. Quando nós não escrevemos a base, quando nós omitimos essa base, significa logaritmo na base 10. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Se eu não tenho a base, se eu não escrevo a base, significa que o logaritmo está na base 10. Então a gente vai combinar um negócio desde já. Se eu não escrever a base, se a gente não escreve a base, logaritmo base 10. Ah, mas se eu escrever base 10 igual você fez aqui, professor, não tem problema, certo? Não tem o menor problema. Ou você escreve base 10 ou você omite ela e fica subentendido que a base é 10. E aqui também dá pra gente trabalhar uma ideia conforme nós vimos nas consequências de definição. Só que aqui é um casinho particular do que nós vimos lá. O que acontece? Eu tenho o logaritmo de 10.000 na base 10. Lembrando, eu omiti ela, né? Mas só escrevi ela aqui para você poder lembrar. Lembra? O que acontece? Uma situação dessa, eu quero saber o valor do logaritmo, eu igualo ele a um x qualquer. Daí você aplica a definição do logaritmo, a definição do log. A base é elevada ao logaritmo, ó, base elevada ao logaritmo igual ao antilogaritmo, que é 10.000. E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, o 10 elevado a x, perceba uma coisa, ele vai ser exatamente igual. O 10.000 é a mesma coisa que o 10 elevado à quarta potência, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então o que acontece? O 10 elevado à quarta potência. E aqui a gente vai fazer o seguinte, dá uma olhada. Perceba, o objetivo da exponencial é igualar as bases. Deixei as bases iguais. Se as bases são iguais, as potências são iguais. A tua resposta é que o x é igual a 4. E aí que eu preciso fazer você enxergar isso de uma maneira mais simples, mais sucinta. Por quê? Aparece ali para você, ó, logaritmo de 10.000. Vamos combinar uma coisa?
A base 10 é relativa, você escreve ela ou não, mas fica subentendido que se ela não aparecer, tá, é base 10. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo exemplo e fazer você enxergar ele assim, ó. Imagina que eu tenho, né, o mesmo valor, logaritmo de 10.000. A gente vai fazer assim, ó, se base 10, e aqui for um número escrito como potência de base 10, da maneira como está aqui, desse jeitinho, conte a quantidade de zeros, né? Eu tenho 4 zeros, então a resposta é 4. Para a coisa ficar clara, olha só, vamos pensar. Se por acaso você tem isso aqui, ó, logaritmo de 100.000, tudo bem? Perceba, eu não estou escrevendo a base, então a gente subentende que a base é 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 zeros, a resposta disso é 5. Ou ainda, ó, aparece ali para você, ó, logaritmo de 100. Ó, base 10, log de 100 na base 10 vale 2. Ou ainda, vamos aumentar aqui, ó, logaritmo de 1.000.000. Base 10, 3 zeros aqui com 3 zeros aqui, a resposta é 6. A gente consegue otimizar essa ideia trabalhando com logaritmo de base 10, tudo bem? Só um detalhe, não tem necessidade de você fazer o desenvolvimento como eu fiz em cima. Eu fiz em cima para mostrar o caminho e para justificar o porquê que o primeiro aqui dá 5, por que o segundo dá 2, o terceiro dá 6. Da mesma maneira aqui, ó, vou lá e escrevo logaritmo de 10. Logaritmo de 10 na base 10, você pode até lembrar a consequência da definição do que nós vimos agora há pouco. Isso aqui vai valer quanto? 1. E aqui cabe um caso particular que é o seguinte. Vou lá e coloco o logaritmo de 1. Lembra? Se o logaritmo for 1 e essa base atende à condição de existência, 0. Daí a gente justifica assim, ah, mas 0, não tem nenhum 0, o valorzinho vai ser igual a 0. Só que daí, em contrapartida, acontece o quê? Olha só, deixa eu abrir para cá. Vamos supor que você resolva fazer o seguinte, ó, fazer aqui do ladinho. Aparece logaritmo de 0,001. E aí a gente liga o modo desespero, né? Porque aparece 0,001. Mesma ideia, mesma ideia. A gente tem só que lembrar uma coisa. Ó, a gente tem que lembrar o seguinte. Base 10 vai seguir o mesmo procedimento. Só tem uma coisinha. Vou fazer um asterisquinho aqui, ó. Ó, fazer um comentário. O 0,001, ele é a mesma coisa que 10 elevado. Eu tenho 3 casas após a vírgula. 10 elevado a menos 3. Se a gente aplica a definição, o que você vai fazer? 3 casas após a vírgula, 0,001, a resposta vai ser menos 3. Segue o mesmo procedimento. Ó, vamos colocar mais um. Logaritmo de 0,000001. Sem entrar em pânico, Base 10, parte de cima, o antilogaritmo, é um número escrito como potência de base 10. Vamos contar? Ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Tá lá a tua resposta. Mais um. Ó, um bônus aqui, ó. Logaritmo de 0,000000001. Minha Nossa Senhora Mãe de Deus. Ó, vamos ver? Base 10. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Resposta: menos 9. O que acontece, moçada? Isso que está aqui é uma maneira de nós otimizarmos o processo com você, sem a necessidade de você fazer definição de logaritmo. Mas lembre, quais são as duas condições que eu tenho que impor para que isso seja válido? Aqui, ó, base 10, tudo bem? Em cima, o antilogaritmo, um número escrito como potência de base 10. Simples assim. Eu vou gastar um tempo, tá? Um tempo bem precioso com vocês, mexendo na ideia do que? Nós trabalhamos até agora, transformação do logaritmo, definição, consequências da definição, só que eu não posso deixar de falar isso aqui, ó, né?
O que acontece? Nós pegamos, por exemplo, um logaritmo como esse e eu disse para você a todo momento, o logaritmo ele vira uma exponencial. O objetivo da exponencial é tentar igualar as bases. E por que eu falo tentar? Que pode ser que você não consiga. Pode ser que você não consiga igualar as bases. Se você não consegue igualar as bases, você vai ter que voltar para a operação de logaritmo. Então, esse é o segredo do negócio. Ó, eu tenho logaritmo de x na base 2 igual a um y qualquer. Do logaritmo, fazemos a transformação de base elevada ao log igual ao antilog, ou logaritmando. O que vai acontecer ali? Ó? Perceba, eu transformei o logaritmo numa exponencial. O objetivo da exponencial é igualar as bases. E aí vem o detalhe. Vamos supor que esse x aqui, ó, seja 16. Você vai olhar assim, eu consigo igualar as bases. Justo, você realmente consegue, né? O 16 é 2 elevado à quarta potência e igualei as bases. Me saí bem. O problema é, vamos supor que ao invés de 16, vamos supor que fosse 163. Já deu ruim. Já não ia dar para você igualar as bases. E é isso que eu estou querendo falar com você. Se você não conseguir igualar as bases, não dá para você resolver a exponencial da maneira tradicional. O que você vai fazer? Volta para o logaritmo. Então aqui, ó, eu tenho exponencial, exponencial, exponencial e exponencial. Observe que os 4 exemplos que eu coloquei para você, ó, eu não consigo igualar as bases, não dá para deixar na mesma base, sem chance e sem a menor condição. O que acontece? Vocês vão ver no nosso terceiro exemplo dessa aula, que chega lá no final, nós estamos numa condição, no terceiro exemplo dessa aula, chega numa condição que nós não conseguimos igualar as bases, eu escrevo a expressão em forma de um logaritmo, que é o que vai acontecer aqui, ó. Eu quero escrever ela em forma de um logaritmo. Eu tenho essa exponencial, não consigo igualar as bases, escreve no logaritmo. Aí você tem que pensar na definição, né? Base eleva a log igual ao antilog. Base eleva a log igual antilog. Então, isso aqui vai ser exatamente o quê? O logaritmo de 12 na base 3 vai ser o teu x. Ó, base eleva a log igual ao antilog. Então, o meu x, quem ele é? O logaritmo de 12 na base 3. Daí, nós podemos trabalhar com propriedades. Como não falamos dela ainda, essa vai ser a tua resposta. Você pega de baixo, ó, faz a comparação. Se 6 elevado a m é igual a 20, eu não consigo deixar na mesma base. Justo? Joga para o logaritmo. Logaritmo de 20 na base 6 é o m. Ó a definição. Base elevada a logaritmo igual ao antilogaritmo. Volta para essa expressão. Como é que eu escrevo o valor do k? Como é que eu vou escrever o valor do k? O valor do k vai ser quem? Deixa eu tirar o meu igualzinho aqui para não poluir muito o desenho. Logaritmo de 1,23 na base 8 vai ser igual ao k. Ó, base eleva a log iguala ao antilogaritmo. Então imagine aqui, ó, você chegou num exercício e o cara pediu para você o valor do alfa. Como que você escreve o alfa? Essa exponencial, certo? Essa exponencial, ela vai virar logaritmo. Ela vai ser o logaritmo de quem? De 63 na base 17 vai ser igual ao alfa. Eu quero conferir se está certo. Definição, base eleva a log, está aqui, igual ao antilogaritmo, que é essa expressão. Então fica combinado assim, exponencial igual às bases. Não conseguiu, volta para o logaritmo e isola a tua incógnitazinha, tá joia? Valeu! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.